quem cuida de finanças na prática, né? Quer dizer, é o terceirizado, é você, um contador, um profissional? Como é que funciona a gestão financeira de uma empresa construtora voltada a empreendimentos ou construções e reformas do mundo corporativo, que tem 60 funcionários, responsável por cumprir contratos com empresas que são muito exigentes? Quem cuida da área financeira? Como é que isso se acontece na prática na tua empresa? Quem cuida da área financeira sou eu. Tá. E a gente tem, eu tenho mais uma pessoa que me ajuda, a Mara. Então ele é uma empresa que tem o financeiro feminino mesmo. Tá. E eu acho que isso é até uma tendência nas empresas, porque eu vejo bastante fornecedor nosso, a gente trata sempre financeiro é uma moça, uma mulher, né? Mas enfim, quem gere mesmo, quem faz a gestão do financeiro sou eu mesmo. A gente tem a parte contábil terceirizada, né? A gente tem o nosso contador, porque a gente entende que a gente não tem o know-how para fazer isso. Mas a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, o dia a dia, sou eu e a Mara mesmo que fazemos. Te perguntar, até porque, como professor, vocês separam a parte fiscal da parte financeira ou isso é gerido de uma forma assim integrada? Como é que vocês A gente separa a parte fiscal da financeira, mas a gente já tem um relacionamento com o nosso contador, tem um alinhamento ali? um alinhamento muito antigo. Então, assim, a gente está sempre em contato, sabe? Tá. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, vou fazer uma nota fiscal. É uma outra cidade, como é que funciona? Qual o tipo de tributação que a gente tem? Liga lá no contador, vamos ver direitinho. Então, assim, a gente tem um relacionamento bem próximo, assim. Legal esse aspecto, porque as empresas, às vezes muito pequenas ou muito familiares, separam muito assim, como se fossem dois mundos à parte que não se conversam, né? Às vezes tem lá o contador da empresa que é terceirizado, que conversa muito pouco com as pessoas, ela tem pouca interação com a empresa. E há uma outra administração gerencial que nunca dialoga com a fiscal. Tá? E isso, depois que você, sei lá, faz um curso de administração ou curso de contabilidade, você descobre que está tudo errado, que o seu negócio tem que estar. São duas partes que tem que estar dialogando sempre, né? Com Faz parte de certeza. uma educação da gestão financeira compreender que a parte das finanças se reflete na contabilidade e a contabilidade nada mais é do que o reflexo do dia a dia da Sim, empresa. Né? com certeza. Não, essa proximidade existe. Mas eu já fiz cursos de contabilidade, não cursos, Sim. mas cursos pequenos, mais curtos, para também não ficar tão ignorante no assunto. Conhecer a técnica, né? Mas eu não tenho capacidade técnica para fazer, né? Eu Sim. não tenho conhecimento para fazer. E eu acho que isso é importante. A gente tem que deixar a pessoa que é melhor nisso fazer aquilo Isso. E que... se concentra naquela parte onde a tomada de decisão. Exato. Aí a gente se concentra naquilo que a Que a gente... gestão financeira só tem duas decisões: ou é de investimento ou é de financiamento. De investimento, quando a gente resolve, tem recursos excedentes e quer fazer algum tipo de aplicação em um ativo, seja um ativo financeiro, seja um ativo imobilizado, mas você está fazendo uma. E de financiamento é quando a gente precisa de recursos para tocar a própria atividade e tem que ponderar se é melhor, sei lá, buscar um empréstimo, se é melhor Uhum, fazer sim, sei lá, um BNDES, qual que é o melhor mecanismo. Né? E com certeza. essa avaliação vocês tomam recurso, assim, quem lida com construção civil acaba tendo uma necessidade de capital maior, uma construtora, ou é sempre com o dinheiro do cliente e aí não precisa de muito recurso financeiro? Olha, Genericamente, quando a gente trabalha, normalmente as indústrias, elas pedem um pouco mais de prazo, porque também precisam de um pouco mais de prazo para receber aquilo que elas vendem, tá. né? Principalmente se vende no varejo, por exemplo. Mas
Normalmente a gente financia com recurso próprio. Tem que ter um capital A de gente giro. tem que ter um capital de giro para conseguir financiar durante esse período, Sim. 90, 100 dias, né? A gente já precisou tomar mais recursos no passado, mas a gente conseguiu gerir de uma forma que hoje a gente consegue ter esse capital de giro e esse capital de giro consegue manter O fluxo de esse caixa. fluxo de caixa e segurar até a gente conseguir receber do cliente. Sim. Mas assim, de vez em quando a gente fala assim, pô, precisamos de um pouquinho aqui, para uma semana aí, vai. Então a Sim. gente toma um pouquinho de recurso. E isso a gente vai fazendo. A gente tem um controle a médio prazo, né? A gente tem lá o nosso programa financeiro, que a gente consegue ter uma visão mais ampla, mais a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas a gente também faz as nossas planilhas do dia a dia, assim, sabe? A gente, além desses, a gente faz dois controles. E aí a gente consegue visualizar mais próximo. É uma dupla diligência, né? Porque a gente É, acaba fazendo uma visão assim, sistêmica, assim, mas também tem uma coisa que é do feeling, né? Do ajuste das coisas. sim. É o ajuste fino, né? A gente faz também. Então, de vez em quando a gente senta, fala, vamos fazer aquele estudinho nosso? Vamos. Aí a gente senta com as duas. Isso é educação financeira, quer dizer, por exemplo, proclamar para outras pessoas que elas têm que arranjar um tempo na vida delas para dar uma paradinha de arrumação da casa. Isso é educação financeira, porque é possível uma pessoa se envolver tanto no trabalho que aí passa 1 ano, 2 anos e nunca arranjou um tempo para parar e fazer a arrumação, ou seja, uma planilha, ou um software, ou um caderno, nunca parou para fazer novamente os cálculos, o orçamento familiar, sei lá. E eu acho que isso é educação financeira, né? Quem está nos ouvindo saber que é comum, sim, as empresas terem algumas paradas técnicas, assim, para dar uma arrumação na carga, né? Sim, a gente tenta fazer assim, meio que semanalmente. Ô, louco, tanto assim, É, legal. esse ajuste fino, sim. Porque a gente, às vezes, tem fornecedor sei lá, a gente paga com 15 dias. Aí eu faço nessa semana, se eu não fizer na semana que vem, às vezes entrou já um pagamento e eu nem tô sabendo, entendeu? Entendi. Então a gente gosta de ir fazendo cada semana, cada 10 dias, a gente faz esse ajuste fino para ter o controle, bastante controle na mão. Isso, eu sei quanto eu vou gastar na semana que vem, eu sei o que eu vou gastar na semana que vem, o que eu vou receber na semana que vem. Depois, a gente normalmente faz com um mês aí, vai, de história. Tem um ditado empresarial que fala que as empresas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de caixa, né? Porque, assim, em tese, dá para pilotar alguma coisa no zero, desde que não falte dinheiro no fluxo de caixa, em teoria, né? Mas mesmo que tenha lucro, mas se tiver um fluxo de caixa mal cuidado, é muito ruim para os negócios, né? Então, cuidar do fluxo de caixa que vocês fazem semanalmente é extremamente recomendável. Muitas vezes as empresas têm faturamentos gigantescos e mesmo assim não conseguem. Às vezes as pessoas fazem essa confusão. Fatura muito, nossa, deve estar ganhando muito dinheiro. Mas se você não tem o controle, você pode estar gastando mais do que daquele muito que você faturou. Então, o faturamento é importante, a gente sempre fica de olho, sim. Eu tenho planilhas com os pedidos que estão em aberto. Já acabou essa etapa, não acabou, o que está fazendo? Vamos lá. É o dia inteiro de olho e perguntando e cutucando, né? Porque às vezes também, no dia a dia, a pessoa às vezes o gestor até esquece que acabou aquela etapa que já poderia acabar. E quando, na história da sua empresa, quando você precisou de serviço financeiro, precisou de recursos para fazer investimento ou para fazer capital de giro, a cooperativa serviu ou não? Essa é uma pergunta que me é de improviso, mas assim, como esse programa que nós estamos gravando também é uma espécie de olhar para dentro, né? É trazer o olhar crítico, né? Tem funcionado ou não a cooperativa para isso? Qual a sua visão? Ou é mais ou menos igual os bancos e a gente faz isso apenas por amor? Como é que você vê esse assunto?
Não, eu acho, assim, na minha experiência, foi fundamental para a empresa. Os recursos, quando a gente precisou de recurso, de tomar recurso, o recurso que nós tomamos foi muito menos impactante no final do que recursos tomados em bancos Mais comerciais. comerciais, em grandes bancos que a gente já teve conta, né? Tá. Então, além da gente ter uma taxa menos predatória, né? A gente se sente menos uma presa, no caso. Além das taxas serem melhores, a gente tem, quando há sobra, a gente tem essa devolução da sobra. Cashback. Tipo um cashback. Hoje em dia tá tão... Essa palavra pegou moda. É A que eu gente tô há na tanto moda. tempo fala de sobras, né? O pessoal rebatizou aqui, chama de cashback. Aí a gente tem esse cashback então esse cashback que tem esse retorno também abate naquele dinheiro que a gente pagou, né? Agora, hoje pela manhã eu estava convidando uma pessoa para participar da cooperativa e gastei uns 15 minutos para explicar para ele melhor essa ideia das sobras, porque realmente quando a gente põe numa conta, numa movimentação média, um certo retorno, né? O que numa empresa poderia se chamar de dividendos ou distribuição de lucros, no nosso caso é distribuição de sobras. E aí a pessoa, eu acho que é muito gratificante, né? E esse ano nós até colocamos um pouco das sobras em conta corrente, que a gente colocava em conta capital, né? Sim. Aí colocamos um pouco em conta corrente, tem gente que se surpreendeu, aí ligou dizendo, olha, entrou um dinheiro aqui Entrou um dinheiro, eu não sei de que onde. não é meu, o que é isso aqui? Não, é seu sim, pode. Que alegria, né? Você entrar um dinheirinho sem estar esperando. E também, assim, eu acho que não só tomar o recurso, né? Os serviços prestados também. Os seguros, por exemplo, né? Que tem preços bastante competitivos, né? Aqui. Então, eu acho que não é só a tomada de recurso, né? Sim, Que vale a pena, né? tem vários produtos aí Vários fazendo outros economia. produtos, com certeza. Você tem uma ideia, sei lá, uma taxa de cheque especial. No mercado é comum 10, 12% ao mês. Se a pessoa não tem lá um relacionamento muito forte com uma instituição privada e ela efetivamente precisar usar o cheque especial, ela vai amargar uma coisa entre 9% e 12% ao mês. Aqui na cooperativa é entre 13,5% e 6,5%. Né? Você fala, taxa metade, mais ou menos a metade, para o mesmo padrão de uso, a metade da taxa, que já é muito elevada. Que já é muito grande. Né? Já é muito grande. Já faz diferença, né, no final do mês. No final do ano, No final do ano. É que nem a gente estava conversando aquele dia, né? Eu te falei, o outro banco me cobrou, acho que é 14,69% no cheque especial. Algo talvez fora do lugar. Complicado, né? Fora do lugar. E a cooperativa, não sei se você concorda comigo, ela não deve ser assim a instituição financeira única do cooperado. Eu sempre defendo que ele tenha que ter, ou num banco público, ou numa instituição privada, não é nós contra eles, mas eu acho importante que a cooperativa seja pelo menos a segunda opção do nosso cooperado, seja pessoa física ou jurídica, até para ter noção para comparar, né? Tipo, se eu for financiar aqui no banco A, tanto na minha cooperativa, deixa eu checar quanto é ela. Então, porque a gente acaba puxando o mercado para baixo, Bi. Porque o mercado também sabe que nós estamos atuando, começa a não oferecer coisas muito caras para a pessoa. Sim, é até uma maneira de regular, né, esse mercado maluco dos bancos, né? Sim. Mas eu acho o contrário, eu acho que a pessoa tem que ter a cooperativa como primeira opção. É uma provocação. E procurar um outro banco, como você falou, né? A gente precisa cotar. Isso. A gente faz as cotações. Eu acho que é saudável. É saudável até para a cooperativa. Porque se a cooperativa tivesse um preço dos seus serviços, o preço dos seus recursos, e se soubesse que todos os cooperados consomem esses recursos ou serviços e nunca cotam isso no mercado, eu acho assim que a gente ficaria muito mal acostumado. Sem parâmetros. Sem parâmetro. É justamente por saber que o nosso cooperado pode estar cotando em outros
outras instituições que nos obriga a ser eficientes naquilo que a gente se propõe. Exatamente. A aumentar sempre a eficiência da cooperativa, com certeza. É muito importante. Acho que a opinião, as críticas construtivas ou não, né? Às vezes, são muito importantes para a gente conseguir ser melhor, né? Sim, Porque, como você disse, às vezes a gente está olhando só para a gente e a gente, né, vai se justificando, né? para justificar. Vai se justificando. Aí aparece alguém, como te falei, quando eu lidava com comércio, uma vez um funcionário falou: puxa vida, eu fiz lá um serviço, 99% tá bonito, ele não elogiou. Aí 1% que não ficou tão bonito, ele veio aqui criticar, né? Aí eu lembro que meu papai estava vivo e ele falava assim: olha, mas é esse que reclama que nos ensina, né? Porque assim, no próximo trabalho, provavelmente você vai lembrar desse episódio e vai aquele detalhe que escapou no serviço anterior, no próximo não escapa porque Tem duas maneiras a gente aprender, no amor e na dor. Mas normalmente a gente aprende mais pela dor do que pelo amor, né? alguém tem que gritar, né? Dá uma cutucadinha pra você ir pra frente, né? Me diga, vamos falar uma coisa assim. Qual a perspectiva que você acha do cooperativismo de crédito? Você acha que a gente vai crescer, vai conversar com essas novas gerações? Ou será que é uma espécie de clube que vai atender bem um certo número de pessoas e vai ficar por isso mesmo? Qual a sua perspectiva, assim? Eu sei que estou exigindo demais já na conversa aqui, mas... Queria ter uma bola de cristal para responder essa. Olha, eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar se melhorar para conversar com o público jovem. As pessoas estão ficando cada vez mais dinâmicas, né? A gente está percebendo que as pessoas não querem mais blá blá blá, não quer mais mimimi, mas ao mesmo tempo as pessoas querem ser bem tratadas e querem ser chamadas pelo nome, querem que você a conheça e a trate e a trate como ela deseja ser tratada. Então a gente tem um desafio bem grande aí pela frente, né, que é conseguir se adaptar nessas novas mudanças. Tem muito banco digital acontecendo, muita coisa acontecendo. Mas eu acredito na cooperativa, sim. Eu acho que é uma maneira simbiótica da gente agir com o sistema financeiro. É o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. O cooperado ganha porque ganha nas taxas, ganha podendo fazer negócio, ganha com os produtos. E a cooperativa crescendo também ganha e faz com que os cooperados ganhem e viram um ciclo. Então, assim, eu gostaria muito que o sistema de cooperativas, não só no sistema financeiro, mas que o ser humano fosse um pouco mais, conseguisse cooperar um com o outro mais, assim, né? Então, eu vejo um futuro, sim, pela frente. A gente vai ter que se especializar e se adaptar, né? Como tudo, como sempre na vida, mas eu vejo um grande futuro, sim.